Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui um papo fumado. Eu sou o professor Ademar Júnior e professor Fabiano Machado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre democratização de acesso à cultura. Como nós falamos em alguns outros vídeos aí, que com o tempo devido vocês vão acompanhar, mencionei a Escola de Frankfurt, né? Horkheimer, Adorno, Marcuse, que são alguns filósofos que trabalham essa questão da cultura de massa, da indústria cultural. Então esse tema aí vai nos guiar no papo fumado de hoje. Cultura? Cultura. Então eu vou fazer uma poesia. Peraí, deixa eu me preparar para esse momento Esse lírico. momento ímpar. Não, tocante. Tocante. Eu vou recitar aqui uma poesia do nosso grande poeta Paulo Leminski. Mer de ouro, mer de veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam pobres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Linda poesia. Maravilhosa. Essa é a nossa poesia. Bom, nessas belas palavras, então começamos a questão da democratização da cultura. A cultura brasileira. De modo geral, pessoal, a cultura é tudo aquilo que resulta do trabalho que nós realizamos na natureza, das transformações que o ser humano faz na natureza para o seu benefício, para o seu próprio conforto. Então, tudo aquilo que a gente constrói, né, sejam prédios, arte, música, poesias, estradas, por aí, tudo isso a gente poderia dizer que é cultura, porque são as transformações que a gente faz na natureza. Mas, de uma maneira mais restrita, eu posso falar na cultura regional, na arte, né, e nessas relações que elas possuem. Legal. Nós temos aí as culturas, né? O caso desse acesso à democratização à cultura, ela já vem há vários décadas, séculos, se tornando presente, não é? A primeira, assim, que eu tenho ideia, que eu posso citar numa redação, seria a Revolução Francesa. Sim, com certeza. Revolução burguesa, né, que tem por objetivo dar um pouco mais de liberdade às pessoas, né? Tem ideais liberais. Tem os ideais. A Belle Époque, né? Também. Um outro momento francês. Os franceses são maravilhosos. São maravilhosos. São incríveis. São as pessoas, a comida. Os vinhos. Os vinhos. Champanhe. Tá, vamos voltar aqui. Não. Começa o vinho aí, o Fabiano se empolga. Não. Aí nós vamos ter que tomar aqui um quê? Champanhe, espumante, vinho? Não, o todinho. O todinho. Uma hora eu conto para você a história do todinho. Eu não sou muito habituado com isso, não me ocorreu aqui. Bom, sobre a indústria cultural, então, pessoal, eu mencionei os autores da Escola de Frankfurt, porque justamente eles vão fazer uma crítica que surge ao uso da arte como mercadoria. Eu pego essas obras de arte que teriam um significado maior, né? Essas obras com algum tipo de crítica social, ou para serem abordadas, né, por alguns críticos, e hoje em dia até cinema e tudo, a arte se confunde muito com entretenimento. E esses autores fazem uma crítica dizendo que a arte perde um pouco do seu sentido, porque ela se torna uma mercadoria numa lógica capitalista. No entanto, e principalmente com a internet hoje, né, a gente poderia dizer que há também a democratização da cultura através desse processo. Então há esse ponto positivo, que é a possibilidade de mais pessoas terem acesso à arte, né, à cultura de modo geral, por meio da internet, né, pelo acesso à informação que é mais facilitado hoje. Inclusive, acho que o Google tem alguns museus, né, que a gente pode fazer uma visita virtual e tudo. Então, temos esse ponto positivo aí também, que é essa possibilidade da arte se tornar uma mercadoria, auxilia para que as pessoas tenham mais acesso. Claro que o ponto negativo seria a gente fazer falsas escolhas. A gente acha que gosta, por exemplo, dos Vingadores. Eu, por exemplo, não entendo nada disso, coisa de nerd. Mas fui no cinema assistir, porque justamente era o que estava passando, todo mundo comenta, todo mundo fala, então acaba ocorrendo essa massificação. Cultura, né? Isso. Então, assim, aqui no Brasil, até nós podemos citar uma primeira situação de cultura mesmo que nós vimos, foi a Semana de Arte Moderna, não é? Isso. Que deu aquele boom, a cultura brasileira. Anos 20, né? Aquela cultura mesmo, o brasileirismo. Não, nós somos brasileiros, vamos cultuar a nossa
vamos dizer, a nossa nação. Então, tem essa situação. O que é importante também, né? É importantíssimo, né? Como um grupo, como uma sociedade. Uma sociedade, uma identidade própria. Para romper com todas aquelas tradições europeias, não, nós temos que ter a nossa, vamos dizer, as nossas características ressaltadas. Isso aí é importante. E uma situação bem importante que eu vejo também como sendo nossa, brasileira mesmo, a nossa Constituição Federal. Tá? A Constituição é nossa. É uma Constituição nacional brasileira, própria nossa, pode ser citada na redação, até mesmo eu vejo em muitas redações o artigo 5º da direito à cultura, direito à saúde, do cidadão de ir e vir, tudo isso aí citado ali é importantíssimo, tá? Isso aí é ressaltando a nossa cultura. Aliás, a Constituição excelente, né? Se nós conseguíssemos, de fato, colocar tudo aquilo ali em prática, nós seríamos um país bem diferente, muito melhor, com certeza, porque, de fato, ela foi pensada com alguns ideais bastante, até poderia se dizer, um pouco, como é que se diz? Emotivo ali, aquela coisa nacionalista. Eu estava pensando em alguma coisa como, assim, quando eu quero mais do que direitos? Enfim. Vamos lá. Depois a gente lembra. Então, pessoal, a nossa conversa aqui, como sempre, é bastante sucinta. A gente apenas cita algumas dicas, alguns temas que podem ser abordados. Tem mais alguma coisa que lembra agora para falar sobre isso? Lembrando sempre, pessoal, a cultura, nós temos que pensar o que nos traz realmente o nacionalismo, a situação de colocar o Brasil em voga, a cultura mesmo. Nós tivemos várias escolas literárias que podem ser citadas, o parnasianismo, tá? De trazer esse período literário, o caso que afetava a literatura em massa, trazendo essas características, a música nacional, bossa nova. Isso, exatamente. E nesse sentido também algumas culturas regionais, né? Não escutem, como é que é o sertanejo universitário. O sertanejo? Não, mas tem que ser de raiz, cara. Aquele sertanejo lá de viola, isso aí sim, isso sim. Aqui no Rio Grande do Sul também, o Vitor Ramil, uma música, essa aproximação com a cultura platina, tá? Isso aí é que faz. O samba, aquele samba raiz? Não, samba aí é o Didi, como é que é o? Raça Negra. Raça Negra. Não, Raça Negra, é samba? Raça Negra? Não sei. É samba. Pagode? É o meio samba, pagode. Não, mas esse aí é do bom. Esse é do bom, porque assim, eles têm aquela música raiz mesmo, Alcione, Alcione. Eu lembrei agora da letra. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Didi. Mas é um poeta. É um poeta, Tu falou aqui do Leminski, que eu vou falar também. Pura poesia. Então, são situações que tem que ser pensadas na cultura nacional. Então, nesse desenvolvimento da cultura mesmo. Então, eu vejo muito a Semana de Arte Moderna como sendo um ponto muito importante a ser retratado. Pois antes dela era tudo vindo da Europa, não é? Sim, influência. A influência europeia, principalmente o que vem da França, que é o importante. Então, a partir dali há esse rompimento. Hoje também cultura pop americana, a gente tem esses costumes. A cultura pop também, vamos dizer, coreana, japonesa. Também. Hoje muito mais. Né? Tem essa situação, a gente vê essa diferença. Mas é importante valorizar também, né, o que a gente faz aqui. Porque até mesmo o cinema nacional hoje em dia é muito... Muitas comédias, né, filmes muito simples, mas tem ótimas produções. Tem também. Ótimas produções. Vou deixar a dica aqui, Abril Despedaçado, filme nacional do Fernando Meirelles, Meirelles? Que é irmão do cara lá, outro Meirelles também. E é bom o filme? Muito bom, com o Rodrigo Santoro e o Wagner Moura. Era novinho ainda o Wagner Moura, aparece ali no finalzinho.
Mal se reconhece lá. Muito bom, filme excelente mesmo, nacional. Então são dicas para vocês aí que vale a pena para poder fazer uma argumentação legal. E o nosso canal ele visa isso aí, é trazer temas para vocês que para atualidade, para conseguirem ter uma argumentação legal, tá? E não é papo sério, é papo fumado. É papo fumado mesmo. A gente fala, menciona alguma coisa e depois vocês podem procurar, pesquisar e aí encontrar aí uma forma de fazer as relações, né, os argumentos. A gente dá algumas ideias aqui, né? Conversa. Viaja um pouco, dá risada, tá? Pessoal, próxima semana mais um vídeo aí. Esperamos a presença aí. Dá um like e se inscreva no canal. Não entre no canal, se inscreva. Inscreva. Tá? Um abração aí a todos aí, até mais. Até mais.